Olá, amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem? Nós estamos com a professora Marta Geller. Agora vamos trabalhar um pouquinho com o direito administrativo. Vamos trabalhar com recente decisão do STJ, que negou seguimento ao recurso especial apresentado pelo Estado do Espírito Santo. O STJ manteve decisão anterior que condenou o Estado a indenizar vítima de bala perdida em confronto entre policiais, civis e bandidos em fuga. Tudo bem, professora Marta? Tudo bom, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. O primeiro questionamento que eu faço, professor, é o seguinte. No caso de perseguição pela polícia de criminosos, em que haja uma bala perdida e ela atinja um civil, sempre haverá responsabilidade do Estado, professora? Olha, há casos em que a Justiça tem considerado que a responsabilidade do Estado fica afastada. Claro que a responsabilidade do Estado, existe uma corrente da jurisprudência que entende que ela é objetiva, quer dizer, então bastou existir a presença de um policial e a bala ter saído da arma desse policial, desde que tenha atingido um civil, então presume-se a responsabilidade do Estado. No entanto, não é isso que está na Constituição, e a maior corrente da jurisprudência e da doutrina entende que há necessidade de prova de culpa ou dolo desse agente, ou então da próprio Estado de não fiscalizar, de não treinar, de não dar apoio psicológico e treinamento para esses policiais. Enfim, existe uma série de atitudes aí do Estado por omissão que acabam acarretando, em função da atitude de seus agentes, a responsabilidade do próprio Estado. Em casos como que ocorrem a perseguição em decorrência de um assalto, por exemplo, em uma agência bancária, um banco ou coisa parecida, e em função dessa assalto ter sido ocorrido dentro da agência bancária, muito embora os policiais, a segurança do próprio banco tenha feito com que esses criminosos tenham se evadido do local e começado uma perseguição na rua, aí já havia a Justiça afastar a responsabilidade objetiva do Estado e responsabilizar a instituição financeira. Por quê? Por entender que a instituição financeira ela deveria estar também mais capacitada, mais mobilizada e apta a garantir a segurança das pessoas, tanto dentro da própria instituição, como ali no entorno, fora da própria agência. Mas a questão é polêmica, por isso é que você está me chamando aqui. Então, assim, você vai verificar na jurisprudência tanto decisões dizendo que a responsabilidade do Estado é objetiva e, portanto, o Estado tem que indenizar, quanto algumas decisões isentando o Estado dessa responsabilidade, sempre exigindo a prova do nexo de causalidade, que é entre o evento, que foi a vítima ter sido atingida por uma bala perdida, e não o próprio ladrão perseguido, porque nem o próprio ladrão poderia ter sido atingido, né? Existe o Estado, os seus agentes, eles podem perseguir, devem perseguir, prender e levar em segurança o próprio preso, a própria pessoa que está se evadindo e fugindo. Então, muito mais motivo para que, quando seja uma vítima civil, a responsabilidade ser ali presumida, o nexo causal ficar mais fácil de provar. E, portanto, as pessoas devem recorrer a quem tem uma ação dessa, levando até o STJ, até o STF, com certeza, na maioria das vezes, vai conseguir êxito na demanda e a responsabilização do Estado junto com a instituição financeira, e muitas vezes eu entendo que existe aí corresponsabilidade do banco, se for uma instituição financeira, e do Estado, em função da omissão de treinamento e de permitir esse tipo de situação que é muito corriqueira no Brasil, infelizmente. Muito bem, professora. E que tipo de indenização cabe à vítima e seus familiares, e quem que tem o dever de indenizar? Então, se houver nexo causal entre a atitude do policial e ele estava em serviço, ele tem que estar em horário de serviço, ele tem que estar perseguindo bandidos, né? Tem que existir um motivo para aquela bala ter saído do revólver dele. E aí você estabelece o nexo de causalidade entre a atitude do policial
e a lesão causada à vítima. Nesse caso, quem tem que indenizar é o Estado. Afastada esse nexo, então, se o policial não estava em horário de trabalho, e não estava perseguindo a vítima, ou seja, o Estado aí, ele teria, existe uma instituição financeira por trás, o crime ocorreu dentro de uma instituição financeira ou nas proximidades, em frente à instituição financeira, você pode fazer com que a corresponsabilidade de quem deu a causa àquilo, que seria o banco, e também o Estado, desde que esse policial estivesse em serviço usando a arma do Estado, a arma pessoal dele, você afasta a responsabilidade do Estado se ele não estiver no horário de trabalho dele. Perfeito, perfeito. E qual é o tipo de cálculo, como é feito o cálculo da indenização à vítima neste caso? O cálculo da indenização à vítima, se a vítima morrer, então quem vai receber a indenização são os sucessores na linha civil, né? Então pai, mãe, filho, esposa, dependendo de se existirem todos, aí pode até haver um pedido de indenização individualizado. O que é feito? Como é que é feito o cálculo? O juiz vai verificar quantos anos tinha a vítima na data do evento e vai calcular os anos de sobrevida que essa vítima tinha na data do evento e vai condenar o Estado, e se houver um Corréu, o Corréu também, se for o banco, como a gente vem falando desde o início, vai condenar os dois a indenizar, fazendo um pagamento de pensão por morte mesmo, calculado também, levando em conta a renda dessa vítima na data do evento, até a data em que essa pessoa poderia sobreviver. Então, por esse longo tempo, o juiz vai fixar a indenização, que pode ser mensal, ele pode ordenar que o Estado implemente na folha de pagamentos dele esse pagamento de pensão por morte. A vítima não é pensão por morte, aos seus herdeiros na linha sucessória, e eles vão receber pelo tempo que a justiça determinar. Há casos em que o juiz prefere condenar um valor mensal, não um valor mensal, um valor fixo de indenização. Ele multiplica esse número de anos e faz uma condenação, vamos supor, em R$500 mil, para que seja pago uma única vez por meio de precatório. Evidente que esse não é o melhor caminho. Por quê? Porque a gente sabe que os estados da federação, a gente não está falando de São Paulo, mas em todos os estados da federação, é notório que os pagamentos não são feitos dos precatórios, eles estão sendo adiados, você vê pagamentos de precatório de 20 anos atrás, que ainda não foram pagos. Então, o ideal é que esse pedido de condenação seja feito para pagamento mensal, mesmo se não se tratar de óbito. Então, a pessoa não morreu, mas ela ficou com uma lesão, ela tem que fazer um maior esforço para desenvolver a atividade que ela tinha antes, ou ela tem uma lesão estética. Então, qualquer tipo de indenização, o pedido tem que ser para que seja implementado em folha e o pagamento seja mensal, exatamente para você fugir do pagamento em uma única prestação, que muito embora fosse mais atraente, ele não é por conta da questão prática. Os precatórios, infelizmente, eles não são pagos em dia, e a pessoa, então, as vítimas, elas correm o risco de sequer ver a cor desse dinheiro. Muito bem, professora Marta. Nós, Atualidades do Direito, agradecemos os esclarecimentos e esperamos contar mais vezes. Professora Marta, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Excelente. Obrigado, pessoal.